o que eu falo vai aparecendo as letrinhas aí para vocês? Acho que sim, né? Beleza, então. Sim. Pessoal, o objetivo, né, dessa disciplina é o que está no primeiro slide. Que seria o quê? Compreender a lógica, né, molecular da vida. Do que nós somos feitos, né? O que existe dentro de nós, né? Qual a diferença, né, Ju? Se a gente for analisar de um produto inanimado, né, um produto sem vida, e um ser humano. Se for analisar, tu vai ver que nós temos muita semelhança, tá? Se tu pegar uma pedra e tu analisar quimicamente a estrutura dessa pedra, tu vai ver que nós temos compostos dentro do nosso próprio organismo que são idênticos, né? Aí eu posso te perguntar, mas por que a pedra não tem vida, né? E nós temos vida? Então, são questões, assim, que a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai tirando da cartola e a gente vai descobrindo, tá? Identificar as principais evidências, né, para o surgimento da vida. Evidências, né? Não tem nada comprovado. Estabelecer as características que diferem os seres vivos dos inanimados, né? Pedras, enfim, tudo que não tem vida. Compreender que a cada organismo vivo tem uma função específica. Cada corpo ele é destinado para agir de alguma forma, de algum sentido, né? Identificar que as macromoléculas são constituídas a partir de compostos simples. Macro, tudo que é macro é visto a olho nu, certo? É grande, né? Compreender como ocorre a produção de energia e o seu consumo no metabolismo, tá? Como é que o metabolismo, nosso corpo, como é que ele funciona, né? Como é captado a energia? Qual é o principal objetivo do nosso corpo? O que o nosso corpo ele tenta sempre buscar, né? O nosso corpo ele é muito inteligente, né? Vocês podem notar. Uma pessoa sedentária, vamos partir do pressuposto, uma pessoa sedentária nunca faz nada. Pega essa pessoa e leva ela na academia. Essa pessoa ela vai voltar destruída. No outro dia, ela tem vontade de treinar? Duvido. Duvido muito. Por quê? O nosso corpo ele é desenvolvido para armazenar energia, não gastar energia, tá? Nós somos destinados para isso. Então, a gente está sempre querendo, né? Querendo armazenar, né? E aquela ponchete, né? Está sempre crescendo, sempre evoluindo, né? Coisa mais linda do mundo. Mas essa é a vida. Tá certo? Então, nós temos que refletir, galera, acerca de transferências, né? Da informação biológica. Como é que nós transferimos as nossas características para os nossos futuros filhos e tal, né? Como é que toca para frente a nossa herança genética, tá? Vamos lá. Pessoal, há mais de 3 bilhões e meio de anos, né? Sob condições não inteiramente claras, porque, na verdade, ninguém sabe exatamente explicar, né? Elementos como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo formam compostos químicos simples. Tá? Essa base, né? Essa base de compostos é que garantem, né? Quimicamente, né? Esses compostos simples para iniciar toda a matéria, tá? Esses compostos simples foram chamados de conservados, né? E representam a primeira forma proteica descrita. Tá? Eles combinaram-se, dispersaram-se e recombinaram-se, formando várias moléculas maiores.
até surgir uma combinação capaz de se auto-replicar, né? Ou seja, ele está falando um pouquinho aqui da evolução, né? Essas moléculas simples, elas foram se encaixando, foram se juntando, né? Até formar moléculas capazes, né, de se auto-replicar, tá? Essas macromoléculas constituíram de moléculas mais simples unidas por ligações químicas, tá? Com a contínua evolução e a formação de moléculas ainda mais complexas, o meio aquoso ao redor de muitas dessas moléculas autorreplicativas foi envolto por uma membrana lipídica, tá? Alguém saberia me dizer o que seria uma membrana celular? Alguém de vocês arriscaria me dizer o que é uma membrana celular? Qual é a função de uma membrana celular, a grosso modo? Para proteger uma célula, para ela também... Ela é um meio seletivo, na verdade, também, do que entra, do que sai de dentro de uma célula. Perfeito, perfeito, né? Ela justamente ela faz isso, ela faz esse trabalho, tá? Ela consegue estar selecionando, né, o que entra e o que sai da nossa célula. Ela cria essa barreira, né, uma barreira de proteção, tá? Ela é uma barreira celular, né, que ela tanto serve como proteção, né, porque ela consegue estar justamente captando aquilo que ela quer e eliminando aquilo que não serve mais, tá? Essa é a função básica de uma membrana celular, tá? Há 4 bilhões de anos, a superfície da Terra estaria coberta por grande quantidade de água disposta em grandes oceanos e lagos, né? Se vocês pararem para analisar juntamente, né, com a Bíblia, tá? Existe correlação, tá, pessoal? Eu não estou puxando aqui para religião nenhuma, por favor. Só estou dizendo que existe correlações, tá? Se tu puxar ali na Bíblia, em Gênesis, tu vai ver que houve separações de águas, né? É o que diz aqui, olha só, há 4 bilhões de anos, a superfície da Terra estaria coberta por grande quantidade de água dispostas em grandes oceanos e lagos, né? E diz ali que houve separações das águas, tá? Então, dá para andar juntamente, né? Em algumas partes, alguns aspectos com a Bíblia também, tá? Essa massa líquida, chamada de caldo primordial, tá? Era rica em moléculas inorgânicas e continha, né, em solução os gases que constituíam a atmosfera. Então, esse caldo, né, esse caldo primordial, né, ou seja, o primeiro que saiu, né, ele era rico, né, em algumas moléculas, ele tinha algumas propriedades, né, uma delas era proteína, né. Vamos lá. Sob a ação do calor e da radiação ultravioleta vindas do Sol, e de descargas elétricas oriundas de tempestades, né, as moléculas dissolvidas no caldo primordial combinaram-se quimicamente para constituir os primeiros compostos contendo carbono, né? Então, houve através dessa divisão, através da radiação solar, né, foram constituídos esses compostos, né, contendo carbono. O que distingue os organismos vivos dos objetos inanimados? Se as moléculas que constituem as células são formadas pelos mesmos átomos encontrados nesses seres inanimados? Aí fica uma perguntinha, né, pessoal? O que vocês acham que existe, né, comparando com algo inanimado com nós? É o espírito? É a alma? O que é, pessoal? O que vocês acham? Eu vejo uma mãozinha levantada. Jonas, quer falar? Eu quero sim. É muito interessante essa área, né? E
que deu para entender desse composto aí que desde o começo a gente foi formado, que na verdade são as bactérias, né? As bactérias deu origem à vida, né? Sim, essa é uma das teorias, né? É uma das teorias também. Justamente, através de uma bactéria. Né? Alguns falam que é sobre as algas, enfim, outros falam sobre o Big Bang, uma grande explosão e assim por diante, né? Vamos lá. A matéria inanimada existem ao nosso meio, né? Como terra, areia, rochas, água do mar, usualmente consistem, né, de misturas de compostos químicos relativamente simples. Né? A gente está falando agora somente de compostos simples, tá, pessoal? Aqui eu trouxe uma figura, pessoal, né? Uma figura, né? Uma figura de um microscópio eletrônico, né? Um pedaço de tecido muscular, para que vocês entendam um pouquinho como é organizado, né? Em estratos, né? As camadas, né, de tecidos, tá? Como é dividido esses tecidos, né? Tá? É só mesmo para vocês darem uma olhadinha. Os organismos vivos, né, extraem, transformam e usam a energia que encontram no meio ambiente, habitualmente na forma de nutrientes químicos ou de energia radiante da luz solar. Pergunto para vocês, as plantas, né, elas fazem o quê? Fotossíntese. Fotossíntese. E nós fizemos o quê? A gente faz fotossíntese também. Respiração celular? A gente precisa respirar, com certeza. Esse é o primeiro passo, né? Não tem como viver, né? Segundo alguns autores, a gente não consegue viver mais de 3 minutos sem ar, né? Ali é o ápice, né, para a pessoa morrer. Limite máximo de resistência. Mas como é que nós captamos energia? Através do quê, pessoal? As plantas é através do sol. E nós através do quê? Alimento? Alimento, justamente. Através dos alimentos, né? Nós nos alimentamos para extrair, né, a nossa energia. Pergunto mais uma coisa para vocês. Qual seria o principal alimento que o nosso corpo ele vai buscar primeiro? A gente está numa extrema fome. O que o nosso corpo ele tenta buscar para manter o nosso metabolismo funcionando? Açúcar? Isso, glicose. A glicose, justamente. É o principal composto, né? A principal energia para o nosso corpo, justamente, é a glicose. Tá? A glicose é o nosso principal combustível. Tá? É isso aí. Obrigado pela participação. Em contraste, a matéria inanimada não usa energia de forma sistemática para manter sua estrutura e para realizar trabalho. A matéria inanimada tende a se degradar em um estado mais desordenado, né, alcançando um equilíbrio com o seu meio ambiente. Uma pedra, né, a gente sabe, se deixar ali anos e anos e anos exposta, né, ela vai, aos poucos, ela vai se degradando, ela vai se eliminando. Pergunto a vocês, e o ser humano? Será que acontece o mesmo? Mesma coisa. Mesma coisa, né? A gente também volta, né, pro meio ambiente, né? Esse meio ambiente volta também, né? Ocorre o equilíbrio, né, entre o meio ambiente. Perfeito. O terceiro e mais característico atributo dos organismos vivos é a capacidade para autorreplicação e automontagem. Propriedades que podem ser vistas como a quintessência do estado vivo. Né?
Então, nós, seres humanos, temos essa capacidade, né, pessoal, de se auto-replicar, né? Nós temos essa capacidade de transformar, né? Uma única célula bacteriana de Escherichia coli. Alguém já viu falar nessa bactéria Escherichia coli? Nunca viram falar? Vocês vão ver muito falar dessa bactéria. Sim, prof. Galera do laboratório aí. É a mesma da infecção urinária, né? Isto. É Bactéria delicado. Escherichia coli é uma bactéria que ela é responsável, tá, pessoal, por aproximadamente 85% das infecções urinárias, tá? Ela vive no nosso intestino, tá? Ela é uma bactéria, teoricamente, do bem, né? É uma bactéria que ela serve, né, para degradação de alimentos e tal, e ela é uma bactéria do bem. Quando é que essa bactéria ela se transforma do mal? Quando ela vira má, né? Quando o nosso organismo, passando por algum processo de estresse, por uma queda da nossa imunidade ou algum outro fator, né? Nosso organismo ele vai dando uma enfraquecida. E essa bactéria, né, ela pode muitas vezes se tornar forte, né, devido ao nosso quadro. Uma outra questão, pessoal, que ocorre muito, é muito frequente acontecer, é a autoinfecção causada pela Escherichia coli. A autoinfecção geralmente acontece, né, principalmente nas mulheres, né? Todas as mulheres provavelmente que ainda não terá alguma infecção do trato urinário, né? E causado por essa danadinha aí, né? Muitas delas, né? Essa Escherichia coli, né? Isso acontece muito, vocês, acredito que todas vocês já devem saber, né? Pela forma da pessoa fazer a higiene, né? Da forma de fazer a higiene, de estar se limpando, né? Então, se tu traz de baixo para cima, né? O risco é muito grande dessa bactéria ela entrar, né, e te autocontaminar, tá? Então, é um cuidado muito importante que todos, né, principalmente as mulheres, têm que ter com isso. Voltando agora aqui na Escherichia coli, tá? A Escherichia coli, ela tem a capacidade, pessoal, de se replicar, né, a cada 20 minutos. Então, vocês tentem imaginar quanto essa bactéria ela se manifesta. Tá? Para vocês terem uma ideia, nós pegamos uma gota de urina e nós colocamos no meio de cultura, né? O pessoal do laboratório aí sabe o que é, né? Eu vou trazer para vocês também um meio de cultura, para quem tem essa curiosidade, vou mostrar para vocês, tá? Existe o básico, né? Existem dois tipos de meio. Seria o meio Clade e o meio Maconk. Meio Clade é um meio rico, né? Que ele cresce em qualquer tipo de organismo, tá? Fungo, bactéria gram-positiva, bactéria gram-negativa. Já o meio Maconk é um meio seletivo. É um meio seletivo para as piores bactérias, que são as bactérias gram-negativas, tá? As bactérias gram-negativas são uma das piores bactérias, né? Que quando elas pegam algum sítio, né? Geralmente a bexiga, enfim, ela causa ali um daninho bem grande. Então tem que tomar um certo cuidado, tá? E essa bactéria, a Escherichia coli, é uma bactéria gram-negativa, tá? Que, como eu falei para você, é uma bactéria que ela vive, né? Ela sobrevive no nosso intestino e ela deve ficar ali sempre quietinha, né? Para somente nos ajudar a crescer naquilo que ela tem de melhor, né? Que é a proteção e também na digestão de alguns alimentos, tá? Tá certo? E através dessa bactéria, né? Hoje se sabe muito, né? Através de muitos estudos, e foi a partir da bactéria Escherichia coli que a biologia molecular, né? Ela deu os primeiros passos, tá? Através dessa bactéria, certo? Vamos lá. Esse camarada aqui, Erwin, né, propôs em seu ensaio e ele faz a pergunta: o que é a vida? O que o material genético das células deve ter
as propriedades de um cristal, ele dizia, né? Elas devem ter as propriedades de um cristal. Esse camarada aqui, esse filósofo aqui. Em ensaio desse camarada aqui, em 1944, né? Anos antes do atual entendimento da estrutura do gênero, né? Ter sido estabelecido, descreve de forma acurada muitas das propriedades do ácido desoxirribonucleico. Quem sabe que ácido é esse? Ácido desoxirribonucleico. É o quê? DNA. DNA. É o DNA ou é o RNA que carrega as nossas informações, pessoal? Vamos lá. DNA. DNA. Eita. Isso aí, galerinha, tá ligado. Perfeito. O RNA é o ribonucleico, né? Bichinha, tá ligada, né? Vamos lá. Cada componente de um organismo vivo tem uma função específica. Até mesmo os compostos químicos individuais, né, existentes nas células têm suas funções específicas, né? Então, cada partezinha, cada organismo, cada ser, ele tem, né, ele tem a sua função, né, para realizar, né? O interrelacionamento, aqui é o inter, tá? Não é o que vocês estão pensando aí, tá? O interrelacionamento entre os componentes químicos de um organismo vivo é dinâmico. Alterações em um componente provocam mudanças coordenadas, né, ou compensatórias em outro, tendo como resultado o conjunto exibindo características que vão além daquelas exibidas pelas constituintes individuais. Ou seja, cada organismo tem a sua função, né? Se tu mexer numa dessas estruturas, ele não vai ele não vai continuar, né, em instabilidade, tá? O objetivo básico da ciência bioquímica é mostrar como as moléculas que constituem os organismos vivos interagem entre si para manter e perpetuar a vida exclusivamente pelas leis químicas que governam o universo não vivo. E justamente é isso que acontece, pessoal. Essa interação celular, tá? As células, pessoal, elas, na linguagem delas, elas realmente se comunicam, tá? Uma célula, ela entra em contato com outra célula, né? Aí vocês podem me perguntar, mas como, professor? Como é que uma célula conversa? Elas têm a língua delas? Elas falam que língua? O grego, português, o inglês, né? Elas conversam através de sinalizações, pessoal, né? Através de impulsos, né? Tipo, os neurônios, eles trabalham através de impulsos nervosos, né? As células, elas trabalham através de hormônios, né? Elementos químicos, né? Estimulados por elementos químicos. Então, uma molécula e outra acaba interagindo entre si, né? E uma vai trocando informações e vai dizendo, ó, aqui eu estou precisando de sódio, aqui eu estou precisando de potássio, aqui eu preciso de cálcio, e assim por diante, tá? Até o momento, né, pesquisas bioquímicas revelam que todos os organismos, né, são notavelmente semelhantes em nível celular e químico. Então, todos os organismos, eles são muito semelhantes, tá? Eles têm muita semelhança, né, nas estruturas químicas, tá? A bioquímica descreve, em termos moleculares, né, as estruturas e os mecanismos e os processos químicos compartilhados por todos os organismos e fornece, né, os princípios organizacionais que fundamentam a vida. Tá? A nossa estrutura celular, ela é muito organizada. Tá? O nosso corpo, pessoal, ele vai sempre buscar a homeostase,
tá? Ou seja, gravem essas palavras bonitas, tá, pessoal? Vocês vão usar. Alguém sabe o que é homeostase? Sem dar um Google aí, sem dar um Google. Tem que dizer aí. O que é homeostase? Vamos lá, Bruno. O que é homeostase? Ju, homeostase. Dá até para botar o nome dos filhos, né? Homeostase, vem aqui. Pessoal, homeostase é o que o corpo busca, é o nosso equilíbrio, tá? Ele vai estar sempre buscando a homeostase. Sempre, tá? A gente está cansado, muito cansado. O que a gente vai ter que fazer? Vou ter que dormir. Muita fome, não tem jeito, tem que se alimentar, né? O corpo, ele está pedindo isso. Ele está pedindo alimento, ele está pedindo descanso, né? Ele está pedindo uma vitamina. Ele vai sempre buscar esse equilíbrio, tá? Entre as moléculas, né? O nosso corpo, ele vai sempre estar buscando. Então, ele vai sempre buscar o equilíbrio, a homeostase, certo? A variação de habitat nos quais os organismos vivos, né? Os organismos vivem desde fontes termais quentes até tundra ártica, de intestinos de animais a dormitórios residenciais estudantis, é acompanhado por uma variação, né, igualmente ampla de adaptações bioquímicas específicas. Ou seja, o que o autor quer dizer aqui nessas palavras, né? Digamos que a gente pegue aqui dois gêmeos idênticos. Um exemplo aqui para vocês. Dois gêmeos idênticos. Um eu vou mandar lá para a Ásia, o outro eu vou mandar para os Estados Unidos. Eles são pessoas idênticas, né? Pergunto a vocês. Passado longo 20 anos, vocês acham que essas duas pessoas, né, vivendo em mundos diferentes, né, alimentação diferente, habitat diferente, eles vão ser exatamente iguais? Com certeza não, pessoal. Eles não vão ser iguais, né? Lógico, falando de genética, com certeza, né, pessoal? Agora a gente está falando que as pessoas, elas vão se adaptando, né? O nosso corpo, ele se adapta a ambientes, a situações, né? Geneticamente, lógico, eles são idênticos, mas essas pessoas, elas se autotransformam pela vida, enfim, né, pelo habitat delas, tá? Pessoal, tudo certo? Eu consigo entender? Tá legal? Vamos lá. Falei para vocês, é teoria. Depois é legal que vocês dêem mais uma olhada, dêem mais uma relida no material para fixar, mas a função é essa, tá? A maioria dos constituintes moleculares do sistema vivo é composto de átomos, né, de carbono unidos covalentemente a outros átomos de carbono e átomos de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Perguntinha para vocês. O que seria, né, essa união covalente? Alguém saberia explicar? Vou dizer? O que seria uma ligação covalente? É uma ligação química, né? Justamente. Mas o que essa ligação química ela traz em especial? O que seria uma ligação covalente? É uma ligação, pessoal, que ocorre o compartilhamento de elétrons, tá? Justamente para manter o equilíbrio dessa ligação, tá? Manter a estabilidade, né? Manter uma estabilidade das moléculas. Então, eu tô fraquinho, a Ju tá fortinha, a gente se encosta, Ju, tô precisando de 2 elétrons aí, cara, dá a mão aí. A Ju vai lá e passa para mim. E assim a gente vai mantendo a estabilidade, né, nessa ligação, tá? Essa é a pegada. Vamos lá. As propriedades específicas de ligação do carbono permitem a formação de uma grande variedade de moléculas, tá? Ela permite essa... Para Nelson,
Cada célula da bactéria Escherichia coli contém mais de 6.000 tipos diferentes de compostos orgânicos, incluindo perto de 3.000 proteínas diferentes, um número similar de moléculas de ácidos nucleicos, né? E centenas de tipos de carboidratos e lipídios. Isso somente numa única bactéria. Tenta imaginar, né? Então, é muita coisa para um bichinho só, né? Imagine, pessoal, como é o nosso corpo. Se uma bactéria tem isso, imagina nós. Os ácidos desoxirribonucleicos, DNA, são formados por 4 tipos de unidades. Quem lembra as unidades sem colar? Vamos lá. Quais são as bases, pessoal, de um DNA? Vale chute. É a adenina, É aquela timina, timina. citosina, guanina, não é isso? E tem a uracila também, né? E tem também a uracila, né? É a timina, uracila, guanina e citosina, é isso, né? No DNA. Todos concordam? Não. Ah, ainda bem. A uracila não é no RNA? No... Justamente. Não é RNA. A uracila é do RNA. Perfeito. Tá? Não vamos sair por causa do que eu falo, que eu faço pegadinha, tá? Mas é isso aí. É isso aí, galera. Ó, aqui vem, ó. Timina, adenina, citosina e guanina, tá? Enquanto os ácidos ribonucleicos, RNA, são compostos também por 4 tipos de nucleotídeos, né, semelhantes ao do DNA, que são timina, substituída pela uracila, tá? Essa é a diferença do nosso DNA para o nosso RNA, tá? E digo mais, pessoal, é isso aqui, às vezes acontece, tá? Essas falhas aqui acontecendo no nosso DNA, trazem severas consequências para o nosso corpo. Doenças, né? Saem de uma base errada na hora da divisão da nossa fita, né? Ocorrendo essa troca de bases, a pessoa adoece. Tá? Eu não sei dizer qual a doença agora, mas eu vou pesquisar, posso trazer para vocês. Tá? Simplesmente a troca de uma única base pode gerar sérios danos no nosso DNA. Tá? Sendo a timina substituída pela uracila do RNA, as proteínas são constituídas por 20 tipos de aminoácidos, essenciais e não essenciais. Tá? Perguntinha para vocês antes da gente falar um pouquinho. O que seria, pessoal, aminoácidos? Alguém saberia me falar? O que seria um aminoácido? Alguém já ouviu falar em aminoácido? Alguém já ouviu falar em proteína? Já, né? Proteína e aminoácido é a mesma coisa? Ou não? Ou tem diferença? O que vocês acham? Acho que é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa? Em parte, sim. Não está errado, né? Os aminoácidos compõem ela, né? Isso, justamente, né? A junção de aminoácidos, né, formam uma proteína, tá? Ou seja, aminoácido é uma fração de uma proteína, tá? Tá certo? Vamos lá. Os 8 tipos de nucleotídeos, né, que os ácidos nucleicos são constituídos, e os 20 tipos de aminoácidos que formam as proteínas são os mesmos que em todos os organismos vivos, tá? Nós necessitamos desses 20 tipos de aminoácidos para a nossa subsistência. A gente não consegue viver sem esses 20 tipos de aminoácidos, tá? Nós necessitamos deles para a nossa manutenção diária, para a nossa subsistência, tá? Depois a gente vai ver isso, pessoal, detalhadamente, os aminoácidos, quais são os aminoácidos essenciais e não essenciais, qual que
corpo não produz, né? Onde a gente busca esses aminoácidos e assim por diante. Os nucleotídeos são muito importantes, né? Como subunidades na constituição dos ácidos nucleicos, mas também exercem um importante papel como moléculas transportadoras de energia, tá? Eles também têm essa função de estar transportando a energia, os nucleotídeos. As células e os organismos dependem de um suprimento constante de energia para poderem se opor a tendências inexoráveis da natureza, de queda para níveis de estado energético. Aquilo que a gente comentou antes, pessoal, nós necessitamos, né? O nosso corpo, todos os organismos vivos dependem de energia para sobreviver, né? Não tem como a gente viver sem a tal da energia, né? A gente faz as dietas malucas aí, mas a gente precisa, né, da danada da glicose para o negócio acontecer, né? Não tem jeito como fugir dela. Todas as reações que acontecem a nível celular envolvem o fornecimento de energia. Como, por exemplo, as reações de síntese, né? Alguém sabe dizer o que seria uma síntese? Karen, o que seria síntese para ti? Quer pesquisar? Depois tu fala? Tarefinha para Karen. Ela vai pesquisar, depois ela vai dizer para nós o que é uma síntese. Professor, desculpa, mas é que tá cortando tanto que eu só entendo pedaço do que você tá dizendo. Eu não sabia que a pergunta era para mim. Mas eu acho que síntese é quando... Não sei, quando o organismo consegue fragmentar alguma coisa para poder utilizar da energia dele. Eu não sei se está certo. Tá certo, é isso aí. É uma quebra, tá? Uma quebra. Isso, ele vai sintetizar, ele vai produzir, ele vai quebrar algumas moléculas, né, e juntar para produzir algo, tá? É isso aí. A energia consumida no movimento de uma bactéria, ou até mesmo no transporte ativo da bomba de sódio e potássio, tá? Nós temos também, pessoal, a gente vai ver também sobre transportes ativo, passivo, bomba de sódio, potássio, ações e funções, tá? Relaxa com isso, vamos devagarinho. Para Nelson, né, as células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e para se reproduzirem. A gente precisa trabalhar, né, pessoal? Tem jeito, né? Até as células têm que se virar, né? A síntese contínua de compostos celulares requer trabalho químico. O acúmulo e a retenção de sais e de vários compostos orgânicos contra um gradiente de concentração envolve um trabalho osmótico. Alguém lembra da osmolaridade? Alguém lembra aí? Segundo grau? O que é um transporte? Eu acho que é aquela passagem que não exige energia, não é? Que daí, por exemplo, mantém o equilíbrio, por exemplo, de líquido dentro de uma célula, daí passa de um lado para o outro. É uma coisa assim. É isso aí. Essa transferência sem gasto energético, né? Ela vai aquilo que o corpo precisa, né? Ou busca aquilo que precisa, sem gasto energético, tá? Esse é um trabalho osmótico. Vamos lá. A taxa de conversão de energia química para mecânica, né, durante a contração muscular, é considerada um dos principais eventos, né, fisiológicos determinantes do desempenho esportivo. Tá? Vocês lembram? Vocês estudaram um pouquinho, acho que no segundo grau, sobre contração muscular ou não? Alguém lembra? Biosina, quando encaixa, estica o músculo, enfim. Tudo isso aí a gente tem para ver, galera. Tá? Aqui é só uma passada para vocês verem o que a gente vai ver. Os esforços de curta duração e com alta intensidade
A molécula de adenosina trifosfato, né, que é o ATP, é ressintetizada predominantemente pela degradação da fosfocreatina e do glicogênio muscular, com subsequente formação de lactato. Bom, quando a gente faz um esforço, né, um esforço grande e tal, a gente sente dor, né, pessoal? Quando a gente treina bastante exercício, eu, particularmente, quando eu treino perna, eu sinto 2 dias depois uma perna toda destruída. Por que vocês acham que acontece isso? Né? O que ocorre nesse processo? Ocorre a formação... Alta produção... Pode falar. Alta produção de ácido lático? Alta produção de ácido lático, né? A gente sente a gente todo detonado, né? Pessoal, e ATP? O que seria, assim, nas palavras de vocês, ATP, essa adenosina trifosfato? Vocês saberiam? Alguém chutaria? A energia retirada da glicose? A energia retirada da glicose, beleza. Mas, e como é que esse ATP, como é que ele funciona? Tu sabe me dizer mais ou menos? Eu vi meio por cima, mas eu não lembro agora com certeza. Acho que é durante a respiração celular, quando ela é transportada, a molécula de glicose, ela é transportada até o ribossomo, se não me engano. Tá. Então, pessoal, ATP... Sim, a ATP é a energia que o corpo ele busca, né? Nós precisamos de um certo número de ATP, né? Para a gente funcionar. A gente vai ver a quantidade de ATP que a gente acaba desenvolvendo. Mas é justamente isso que o colega falou, tá? Obrigado pela participação, Esther. Na bioquímica, os processos pelos quais a energia é extraída, canalizada e consumida envolve os estudos da bioenergética. Transformações ou trocas de energia das quais todos os organismos vivos dependem, né? Então, a bioenergética, né, ela está ligada fortemente com a bioquímica, tá? Ela tá perfeitamente ligada, tá? Nessas reações aí. Primeira lei de termodinâmica. Para qualquer mudança física ou química, a quantidade total de energia no universo permanece constante. A energia pode se mudar de forma, né, ou ser transformada, mas ela não pode de maneira nenhuma ser destruída. Tá? Toda energia que existe no mundo, a gente não consegue eliminar, a gente consegue até transformar essa energia, mas ela nunca vai ser eliminado de forma nenhuma. O ser humano não consegue, não tem essa força para realizar isso. A segunda lei é referente à desordem do universo. Segundo essa lei, a desordem sempre tende a aumentar, onde em todos os processos naturais, né, a entropia, grau de desorganização do universo, sempre tende a aumentar. Tá, povo? Conseguindo acompanhar? Tô lendo devagar, tal. Às vezes ele tem algumas expressões aqui que às vezes dá uma embaralhada, né? O autor aqui, ele é bem, umas palavras, né? Bem bacana aqui, bem bonita, mas vamos lá. Através de um conjunto de reações químicas produtoras ou consumidoras de energia, os organismos conseguem ter suas características ou funções preservadas. A gente precisa realizar algumas reações do nosso corpo, né? Em busca, aquilo que eu falei para vocês, em busca da homeostase, em busca do equilíbrio, né? Para que a gente consiga manter o nosso corpo sempre, né? Da melhor forma possível, tá? A gente precisa estar sempre buscando esse equilíbrio.
através da atividade física, através da alimentação, através do sono, através da produção de hormônio, né, através do nosso bem-estar, através do nosso lazer, enfim, através de tudo aquilo que a gente necessita para manter o nosso corpo e mente, né, em equilíbrio. Praticamente todos os seres vivos obtêm energia direta ou indiretamente da luz, né, da luz radiante do Sol, a qual se origina de reações de fusão termonuclear que foram elementos que foram o elemento hélio, né, o que ocorreram no interior do Sol. Alguém sabe aonde está localizado o hélio na tabela periódica? É um gás nobre, não é? Ele é um gás nobre, né? Justamente. Alguém lembra do padre do balão? Da história do padre do balão? Sim, prof. Não acharam até hoje, né? Até hoje. Ele encheu os balãozinhos de gás hélio e sumiu no mundo. Deus sabe onde ele foi, né? Provavelmente deve ter explodido, sei lá, atingiu uma certa altura. Ele deve ter entrado numa zona sem oxigênio, deve ter morrido lá na atmosfera, não sei. Agora, eu não sei como é que ele estava agarrado, eu só vi uma vez um vídeo. Ele foi Não, encontrado. Mas isso, foi encontrado, isso. No mar, Ele né? era minha da faculdade na época de administração. Eu morava em Jaraguá do Sul e ele era de Joinville. E ele era tio de uma colega minha. E o corpo dele foi encontrado, sim. Ah, foi encontrado? Eu não sabia. Foi. Parte do corpo dele, né? Porque isso, foi encontrado, sim. Ah, foi encontrado? Mas ninguém pesquisou a causa da morte, provavelmente foi falta de oxigênio, né? Ele deve ter entrado em alguma zona lá, não sei. Na verdade, professor, o que aconteceu foi o frio, né? Alguns balões estouraram, né? Ele não conseguiu. Não se sabe exatamente em que ponto do trajeto que ele ia fazer ele caiu, mas os balões não sustentaram o peso, ele caiu no mar. Ah, caiu no mar. Enfim, né? O gás hélio provou, né, que ele realmente consegue, né, levar até o padre para o céu. Até o padre do balão foi para o céu. Mas vamos lá. Para Berger, né, as células fotossintéticas, né, absorvem energia radiante do Sol e utilizam para retirar elétrons de moléculas da água, adicioná-las a moléculas de dióxido de carbono, formando produtos ricos em energia, como o amido e a sacarose. Ou seja, pessoal, a planta ela precisa, né, através da radiação do Sol, né, através do Sol ela consegue estar quebrando, né, moléculas ali, moléculas juntamente com a água, e está trazendo o amido e a sacarose, né, para a sua subsistência. Tá? Então, o Sol ele tem muita importância. Né? O tema central da bioenergética, né, é o modo pelo qual a energia do metabolismo de combustíveis ou de captura de luz é acoplada a reações que requerem energia. Tá? Então, o tema central da bioenergética é o modo pelo qual a energia do metabolismo, né, e do combustível é capturada pela luz. Tá? Essa é o clássico da energia. Tá? Aqui eu trouxe uma imagenzinha para vocês, acoplamento de energia em processos mecânicos, né? Endergônica e exergônica, né? A energia exergônica, quando acaba a energia, a endergônica, quando ela está no seu pico, né? A gente vai ver agora nos próximos slides. Existem reações exergônicas e reações endergônicas. Tá? As reações exergônicas ocorrem quando há uma diminuição da energia livre e os produtos são expressos em valores negativos. Né? Ou seja, essa energia exergônica é uma energia, né? Pode ser ocorrida através de um catalisador ou algo do tipo, né? E quando ela vai caindo, né? Ela vai perdendo a sua
a sua potência, daí vai ficando uma energia negativa. E já a endergônica é ao contrário, uma energia positiva. Ou seja, você tem que gravar que exergônica é negativa e endergônica é uma energia positiva, tá? Segundo Berger, o acoplamento de reações endergônicas são aquelas com aquelas exergônicas absolutamente central para trocas de energia no sistema vivo. Então, essa mistura de energia exergônica com energia endergônica, né, ela é indispensável, né, para que ocorra a troca de energias do nosso corpo, tá? A quebra de adenosina trifosfato, ou ATP, é a reação exergônica, né, que dirige muitos processos endergônicos nas células. Olha que louco. De fato, ATP é o maior transportador de energia química, tá, em todas as células, acoplando processos endergônicos àqueles exergônicos. O grupo fosfato terminal do ATP é transferido para uma variedade de moléculas receptoras, que são ativadas para favorecer transformações químicas. Pessoal, eu sei que tem uma linguagem um pouco diferente aí do que a gente está acostumado, mas a gente tem que ir se acostumando, tá, com essas expressões, né? São palavras realmente difíceis, né? Mas a gente vai acostumando e vai aprendendo com o tempo, tá? Não é para ter medo da endergônica nem da exergônica, tá? Elas são gente boa. Tá certo? O fato de uma reação ser exergônica, né? Exergônica, o que é, povo? Exergônica. Positivo ou negativo? Negativo. Beleza, é isso aí. Enquanto a gente vai fazer umas perguntinhas assim, a queima-roupa. O fato de uma reação ser exergônica não significa que ela necessariamente que ser processada de forma rápida. O caminho que vai do reagente ao produto quase invariavelmente envolve uma barreira energética, chamada de barreira de ativação. Tá? Vocês vão ver, pessoal, que existem algumas barreiras, tá? E a nossa membrana celular, tá? Ela é capaz, né, muitas vezes, de quebrar essa ativação energética, tá? Aqui mostra, pessoal, trouxe uma imagem também para vocês de uma barreira de ativação, tá? De reagente A e reagente B. No interior das células, todas as reações químicas ocorrem devido à presença de enzimas, tá? Catalisadores biológicos, que aumentam a velocidade das reações químicas. As enzimas, como catalisadores, agem diminuindo a barreira de ativação entre o reagente e o produto. Pessoal, tem alguém aí que está dando interferência aí. Acho que é da Luciana. Obrigado, Luciana. Pessoal, alguém já ouviu falar sobre enzimas? Alguém saberia me dizer, com suas palavras, o que é uma enzima? O que ela faz? Qual é a finalidade de uma enzima? Por exemplo, eu tenho intolerância à lactose. O que é isso? O meu organismo não produz a enzima, o meu intestino não produz a enzima que digere a lactose. Aí eu preciso consumir a enzima lactase. Certo. Mas por que você precisa consumir essa enzima? Para que o meu intestino consiga processar a lactose. Para que ele consiga fazer a quebra da glicose. Do açúcar do leite, que é a lactose. Justamente. Porque assim, ó, pessoal, as enzimas, elas agem como catalisadores. O que é um catalisador? Ele vai acelerar o processo.
tá? Nós temos algumas enzimas, nós temos também uma enzima no estômago, a pitialina, né? Que é uma enzima também, que ela ajuda na degradação. Imagine vocês como é que a gente... Alguém sabe? Vou fazer outra pergunta. Alguém sabe me dizer como a gente degrada um carboidrato? A gente bota um pedaço de pão na boca. O que acontece com esse pedaço de pão? Se tu não mastigar, deixar ali na boca uma massinha de pão, o que vai acontecer com o tempo? Tem a amilase salivar, que vai degradar um pouquinho do amido, né? Justamente. A amilase salivar vai degradar esse amido. E se não houvesse essa enzima, pessoal, o que aconteceria? Fermentaria? De alguma forma, né, esse processo iria acontecer, ia demorar, com toda certeza, mas iria acontecer. Tá? As enzimas, elas aceleram o processo, né, digamos, digestório, né, elas vão acelerar, elas são algo que faz com que a coisa aconteça mais rápido, tá? As enzimas, elas fazem essa função. E nós temos várias enzimas para cada tipo de organismo, de órgão, enfim. Nós temos muitas enzimas. E essas enzimas, cada enzima ela tem a sua especificidade, ela tem a sua ação para cada coisa, né? Como a amilase, né? Ela ajuda a degradar, né, o carboidrato, tá? Tá certo, pessoal? Conseguiram me entender? Aqui eu trouxe uma outra imagem, tá? Uma enzima aumenta de velocidade, né? Aumenta a velocidade de uma reação química específica. Se não houvesse, aqui, pessoal, ó, aqui, a reação com enzima, olha, ela vai até lá em cima e depois acontece a reação. Olha a reação sem enzima. É muito lento, mas ela ia. Quando chegasse aqui, ia acontecer. Mas ia demorar muito, demais. Então, o papel da enzima é justamente isso. É acelerar o processo, é catalisar. Tá? As enzimas são proteínas, né? Com exceção da ribosina, uma enzima presente no RNA, cuja constituição não é proteica. Então, pode ser que caia uma perguntinha assim, a ribosina, tal, é uma enzima, tal, né? E aí? Não é. Tem que ficar ligado. Cada proteína enzimática é específica para a catálise de uma determinada reação. A cada reação no interior da célula é catalisada por uma enzima diferente. Então, como eu falei para vocês, nós temos várias enzimas para cada processo. Cada enzima é responsável por algum processo, tá? Nós temos enzimas, algumas enzimas que destroem as gorduras, né? Há outras enzimas que vão atuar nos carboidratos e assim por diante. A multiplicidade de enzimas e sua alta especificidade para os reagentes e para sua suscetibilidade à reação dão às células a capacidade de diminuir as barreiras de ativação seletiva. Ou seja, se não houvesse, pessoal, as enzimas, provavelmente, né, essas barreiras elas seriam intransponíveis. Elas não poderiam ser ultrapassadas. As enzimas, né, com sua ação, conseguem quebrar essas barreiras. Tá? As células vivas não só podem sintetizar simultaneamente milhares de tipos diferentes de moléculas de carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e suas subunidades mais simples, mas também podem fazê-lo nas proporções requeridas pela célula. A célula sintetiza aquilo que ela precisa, aquilo que ela quer. Ela tem esse poder, né? É como eu falei para vocês. As células elas vão se conversando, né? Através de estímulos hormonais, né?
E elas vão vendo a necessidade de cada célula. E cada célula, né, vai pedir aquilo que ela precisa. Tá? E ela sintetiza o material conforme a nossa necessidade. As células regulam também a síntese de seus próprios catalisadores, né? As enzimas em resposta ao aumento ou à diminuição da necessidade de um produto metabólico. Então, elas podem acelerar, como elas podem também diminuir esse processo, né, conforme a necessidade. Tá? Conforme a necessidade, elas aumentam ou diminuem a velocidade. A expressão de genes, a tradução da informação contida no DNA em proteínas ativas da célula, a síntese de enzimas são outros níveis de controle metabólico na célula. Tá? Todos os níveis devem ser levados em conta na descrição do controle global do metabolismo celular. Então, a célula, é como eu falei para vocês, pessoal, elas buscam aquilo que elas precisam, elas fazem aquilo que elas necessitam, tá? E elas vão dando indícios para o nosso corpo, né, do que elas estão pedindo. Preciso disso. Quantas vezes vocês tiveram vontade de comer algo diferente, né? Ah, estou com vontade de comer tal coisa. Por que vocês acham que vocês têm vontade, às vezes, de comer banana? Estou dando uma hipótese. A banana é rica em quê, pessoal? Potássio. Potássio. O que o potássio... Oi? Justo. Justamente, nosso corpo é super inteligente. É super inteligente. O que o potássio ele traz de benefício para o corpo? O que ele evita? Câimbras. Relaxamento muscular, né? Sim. Também relaxamento muscular, porque quem tem contração, quem tem cãibra, né, tem falta de potássio. E o potássio, ele ajuda nesse processo, tá? Um dos processos, né? O potássio também tem ligação também com a pressão arterial, sódio também com a pressão arterial. Então, ele tem várias finalidades, tá? Mas uma deles, né, para vocês entenderem, quem tem muita cãibra nas pernas, repuxa, né, a musculatura, consumindo potássio, né, da forma que precisa realmente, com certeza vai ajudar no controle dessas contrações involuntárias. Tá? Vamos lá. Talvez a propriedade mais marcante dos organismos e das células vivas seja a sua capacidade de se auto-reproduzir por incontáveis gerações com fidelidade quase perfeita. Né? Nosso corpo, nós temos essa habilidade, essa facilidade de estar procriando, de estar aumentando a nossa espécie, né? E justamente aquilo, pessoal, com quase uma perfeição completa, né? Essa continuidade de traços herdados sugere constância ao longo de milhões de anos, na estrutura de moléculas que contêm informações genéticas. Perguntinha para vocês. Eu gosto de fazer pergunta, né, pessoal, também, né? O nosso DNA, ele está presente em qual célula do nosso corpo? Ele está presente em todas? Em todas as células? Todos concordam com a colega? Concorda, Jonas? O DNA, sim, ele está presente em todas as células. Está muito baixo o teu áudio. Sim, concordo. Que o DNA está presente em todas as células. Perfeito. É isso mesmo, pessoal. O nosso DNA está presente. No núcleo da célula,
presente no núcleo da célula, em todas as nossas células, tá? Se nós tirar um pedacinho da nossa pele, ou se nós tirar um pedacinho do nosso rim para uma biópsia, está lá todo o nosso material genético, tá? Íntegro, está lá, perfeito. É isso aí. Vamos lá. A natureza química e a estrutura tridimensional do material genético, ácido desoxirribonucleico, DNA. A sequência de subunidades monoméricas, os nucleotídeos compostos por bases nitrogenadas, né, que é a pentose, um grupo de fosfato, codifica as instruções para formar todos os outros componentes celulares. Fornece o molde para a produção da molécula de DNA idêntica a serem distribuídas aos descendentes por ocasião da divisão celular. Ou seja, nós pegamos uma fita, né? Pegamos a fita DNA, partida no meio, e essa fita, aquela parte íntegra que saiu, a gente faz uma cópia idêntica daquela fita. E assim a gente leva a sequência adiante, tá? Vocês lembram disso, da divisão celular, como funcionava? Tem essa lembrança, Bruno? Da fita DNA, partida no meio. A gente vai ver isso aí, tá, pessoal? O DNA é um polímero orgânico fino e longo, em forma de hélice, né? A rara molécula que é construída na escala atômica em uma dimensão larga, em uma dimensão, largura, né? Na escala em outra comprimento. Uma molécula de DNA pode ter vários centímetros de comprimento. O nosso DNA, pessoal, ele é grande. Eu lembro que a professora comentou que ele pode chegar a 3 metros de comprimento. Agora, pergunto a vocês, como é que ele cabe dentro de uma célula minúscula, vista no microscópio? Pode falar, cara. Porque ele é condensado e daí os cromossomos são todos enroladinhos assim, né? Fica altamente compactado, né? Fica muito bem enrolado, né? E quem é que faz esse processo aí? Quem é a tricoteadora aí? Quem é a tricoteadora dos pagos aí que enrola bem isso aí? Quem será, Galdéria? Alguém sabe? Não lembro o nome da danada? A gente vai ver lá, já vamos ver agora para frente. A capacidade dos seres vivos de preservar seu material genético e duplicá-lo para a próxima geração resulta de complementariedade entre as duas fitas da molécula de DNA. Aquilo que eu falei para vocês. Elas têm que ser idênticas, né? A unidade básica do DNA é um polímero linear de 4 subunidades monoméricas diferentes. Desoxirribonucleotídeos arranjos em uma sequência linear precisa. Essa sequência linear codifica a informação genética, né? Aquelas 4 bases ali que a gente viu, pessoal, elas vão formando, né? Até formar uma fita íntegra, com todas essas informações, né, que o nosso corpo tem. 2 dessas fitas polimétricas estão torcidas uma em torno da outra, formando a dupla hélice de DNA, na qual cada desoxirribonucleotídeo, né, em uma fita, pareia especificamente com a desoxirribonucleotídeo complementar na fita oposta. Ou seja, a timina se junta com qual? A guanina se junta com quem? Não ouvi, pede de novo. Nós temos 4 bases nitrogenadas, certo? O DNA, 4.
Quais são elas? A gente viu agora há pouco. Adenina, timina, citosina e a guanina. Tá. Qual complementa a outra? A gente pode Eu lembro pegar... que a adenina se liga à timina. E a citosina é com quem? Guanina. Pessoal, presta atenção. Nós temos 4 bases nitrogenadas, né? Essas 4 bases, elas vão sempre parear com o parzinho delas. Elas nunca vão poder trocar. Né? A timina, vamos lá, a timina se junta com quem? Adenina. A timina se junta com a adenina, é isso? Isso. E a guanina? Com a citosina? Tá. E se a gente inverter isso, pessoal? Será que funciona? Não funciona. Não. O que eu quero que vocês entendam é isso, pessoal. Essas 4 bases, elas têm o seu parzinho. E o seu parzinho é igual um casamento. Casamento de pinguim. Vocês já viram um pinguim se separar? Não, né? Eles são fiel, igual a arara azul. Fiel até a morte. Se conhecerem, vão morrer, ficar juntinho. E as bases nitrogenadas são iguais, tá? Elas têm que parear cada uma com a sua correspondente. Não podem trocar as bases. Isso é muito importante. Tá certo? Vamos lá. Antes de a célula se dividir, as 2 fitas de DNA se separam uma da outra, né? E cada uma serve de molde para a síntese de uma nova fita complementar, gerando 2 moléculas de forma de dupla hélice idênticas para cada célula filha. Ou seja, de uma forma 2, né? E aquela se divide em mais outra e assim por diante. Elas nunca vão parar de estar essa divisão, tá? De fazer essa divisão. O DNA é um polímero linear de 4 tipos de desoxirribonucleotídeos ligados covalentemente, né? A adenina, né, pessoal? A se junta com a guanina. E a desoxicitilonato, né? Pessoal, é uns palavrão brabo aqui, né? Ou seja, adenina, timina, guanina e citosina, tá? Essas 4 são as bases que formam o nosso DNA. Uma se liga covalentemente à outra. Lembram o que é a ligação covalente, pessoal? A gente falou no início. Vamos lá. Alguém repete para mim o que é uma ligação covalente? Compartilha? Ligação química que compartilha? Compartilha elétrons. Isso aí. Tá? E elas estão sempre juntinhas compartilhando elétrons. Tá? A informação no DNA é codificada na sequência linear de subunidades de desoxirribonucleotídeos, mas a expressão desta informação resulta em uma célula tridimensional, né? Ela resulta nessa célula tridimensional, ou seja, é uma célula que tem os 3 ângulos, né? Aqui veio a resposta que eu fiz antes para vocês. As chaperonas, né? Do francês chaperon, dama de companhia, são proteínas importantes para auxiliar no enovelamento proteico, pessoal. Elas que fazem, né? Elas são as tricoteadoras dos pagos, tá? As chaperonas. Elas fazem essa configuração terciária correta, tá? Fazem a união, né? O enovelamento da nossa fita. Apesar das sequências de aminoácidos
de aminoácidos das proteínas carregarem toda a informação necessária para alcançar a conformação nativa da proteína, o enovelamento preciso e a automontagem também requer um ambiente celular correto, pH, força iônica, concentrações de íons metálicos e assim por diante. Portanto, a sequência de DNA sozinha não é suficiente para formar e manter uma célula completamente funcional. Ela precisa de todo um complexo, pessoal, né? Ela precisa de um pH bom, né? Ela precisa de uma força iônica, concentrações de íons. Ela precisa, ou seja, pessoal, ela precisa da homeostase, do equilíbrio. Tudo tem que estar em conformidade para que ocorra, né, essa troca de informações do nosso DNA, para que a gente consiga levar essas informações para frente. Todas as células elas precisam estar em união, né? Junção e equilíbrio entre elas. E nós chegamos ao fim. Pessoal, e aí? O que vocês acharam, assim, dessa aulinha introdutória? Forte, fraca, mais ou menos, tá tudo certo, professor? Vou gabaritar. O que vocês acham? É um conteúdo complexo, né? Mas eu acho que um pouco de repetição da nossa parte, assim, em casa, ajuda bastante a fixar a parte que é mais difícil ali de entender. Mas é algo que, não estou falando por mim mesma, né? Mas é algo que é interessante de aprender. É só um pouquinho complexo, mas dá para seguir, assim. Eu acho bem tranquilo do jeito. É porque tem uma terminologia, tem uns termos, assim, diferentes, né? A gente não sabe, assim, nas primeiras fases, tá ouvindo. Mas a gente, com o tempo, vai pegando, tá, galera? Eu quero que vocês, assim, ó, gravem, né? Eu tento falar, estou tentando falar devagar, eu sei que tem coisas complexas ali, eu tenho dificuldade até em pronunciar algumas das palavras, tá? Porque realmente é difícil, não é nada, não é brincadeira, não. Mas, assim, com o tempo a gente consegue pegar, tá? É uma matéria gostosa, mas a gente tem que pegar o fio da meada, pegar o início lá da base, do inicinho, para ver como é que funciona. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Estou à disposição aí para esclarecer com vocês. Que vocês me tragam amanhã, tá? Quais são as bases nitrogenadas do DNA e quais são a do RNA? Vocês tragam na ponta da língua, tá? Qual base se junta com qual? Isso é importante. Pessoal, agora eu vou enviar para vocês no grupo, tá? Uma atividade para vocês fazerem justamente dessa primeira unidade, tá? Eu quero que vocês façam, respondam. Vocês têm até o final da aula para responder. Pode responder com calma. Depois, não adianta mais, que não dá para responder, tá? Então, são forms que eu criei e vou enviar lá no grupo, tá? Estou enviando lá para vocês, só um pouquinho.